dia. E antes de começar o vídeo, curta este vídeo, compartilhe, por favor, dá uma moral pro coleguinha aqui que tá começando a vida de financista. E assim, começando essa vida de financista, o pessoal costuma me perguntar muito, falar muito o seguinte: ah, Furtado, eu quero investir. Cara, vamos então por partes. É a primeira coisa que você tem que saber: você quer investir? Você quer investir em quê? Porque para cada tipo de objetivo que você tiver, vai ter um investimento melhor para você. Além disso, você sabe o que é investimento? Sim, estou colando do computador neste momento e eu vou te falar. Basicamente, investimento, de acordo com o nosso amigo Wikipedia, significa qualquer aplicação com a expectativa de um benefício futuro. Ou seja, se você está comprando um curso de inglês, você de alguma forma espera que isso vá te beneficiar no futuro. Se você paga uma faculdade, você quer benefício no futuro, que seja um aumento de salário, ou até mesmo uma promoção, ou mais chances de você conseguir um emprego melhor. Porém, se a gente for nessa toada muito filosófica, muito abstrata, a gente vai falar de investimento aqui durante assim, umas 50 horas pelo menos. Então eu quero focar de você entender o que é o investimento financeiro. Quando a gente fala de o que é investimentos financeiros, e aí você vai ter uma facilidade melhor de saber, de acordo com o seu objetivo, o que você vai querer investir, em que tipo de investimento você vai aplicar o seu dinheiro, tá? Eu gosto de separar os investimentos em dois modelos: os investimentos pré-fixados e os pós-fixados. O que são os investimentos pré-fixados? Os investimentos pré-fixados, quando você investe o seu dinheiro, você já tem uma rentabilidade que você espera naquilo. Você fala assim: eu vou receber sempre 2% ao mês, eu vou receber 10% ao ano. Então você já tem uma noção do que você vai receber. E eles sempre são atrelados a algum tipo de índice. O índice pode ser a inflação, pode ser o Selic, pode ser algum tipo de taxa de juros que aquele tipo de investimento vai determinar. E os outros investimentos são os investimentos pós-fixados. Os pós-fixados, você não tem como saber qual é a taxa que esse investimento vai te rentabilizar. Você pode ter algumas previsões do que esse investimento vai te dar, mas saber exatamente o que ele vai te dar, você não tem 100% de certeza. E esses investimentos, eles, por serem mais rentáveis, eles vão ter, claramente, mais riscos. Esses são os dois tipos de investimento. Os pré-fixados normalmente vão ser os CDBs, a poupança, o tesouro direto. E os pós-fixados, você pode colocar as ações, alguns fundos de investimento, você pode colocar os derivativos, tudo isso nessa gama de pós-fixado. E quais são as características que eu acho que é interessante você sempre olhar antes de decidir qual o tipo de investimento você vai ter? Você tem que olhar primeiro a aplicação mínima, que às vezes um investimento vai te dar 50%, sei lá, viajei aqui agora, mas ele vai te dar 10% ao ano, ou ele pode te dar 2% ao mês. Mas aí quando você vai olhar, ele exige que você tenha uma aplicação lá mínima de 10 mil, 50 mil, 100 mil reais. Você tem que avaliar se você tem dinheiro, né, para poder fazer esse tipo de investimento. É a primeira coisa, a característica que você tem que estar sempre alerta. A segunda característica é o tempo mínimo que você tem que deixar o dinheiro aplicado. Vou dar um exemplo que o pessoal conhece muito da poupança. A poupança, você tem que deixar o dinheiro lá 30 dias. Se você não deixou os 30 dias e resgatou antes, você não vai ter a rentabilidade. Alguns investimentos exigem que você fique com o seu dinheiro travado durante 6 meses, por exemplo. Você não tem nem a opção de sacar sem receber aquela rentabilidade. Você tem que ficar com ele 6 meses. Então você tem que avaliar isso também. Quanto tempo que você está disposto a deixar o seu dinheiro parado, travado, para poder investir? Tem outra coisa que é muito importante você avaliar, que é se tem cobrança de imposto. A poupança, que é a mais conhecida do brasileiro, ela não tem essa cobrança de imposto. A maioria dos investimentos você vai ter. Você vai ter muito investimento que não tem também, mas a grande maioria você vai ter algum tipo de cobrança de imposto de renda. E essa cobrança de imposto de renda, como eu falei no vídeo do Tesouro Direto, ela costuma ser decrescente. Quanto mais tempo você deixou investido, menos imposto de renda você vai pagar. Então, continuando, agora tem dois detalhes que também acho importante você avaliar antes de escolher o seu tipo de investimento. Na pré-fixada, você tem que avaliar se o rendimento ele é maior do que a inflação. A poupança, que eu estou pegando muito no pé dela atualmente, não só eu, como a maioria das pessoas da área, em vários momentos o rendimento dela vai ser menor do que o rendimento da inflação.
Ou seja, você não está ganhando dinheiro, na verdade você está perdendo um bocado de dinheiro e de tempo. Poderia estar sendo investido em outro produto financeiro. Então você tem sempre que avaliar isso. Se a sua rentabilidade paga os seus custos. O custo pode ser só a inflação, pode ser a inflação e o imposto de renda, então você tem que avaliar essa situação. Nos pós-fixados, uma coisa muito importante de você avaliar são as taxas de corretagem. Os produtos de pós-fixado, eles normalmente você precisa de uma instituição para intermediar esse produto, que são normalmente as corretoras. E essas corretoras elas ganham dinheiro nisso. Elas vão ganhar dinheiro com as taxas de corretagem em cima das coisas que você comprar, dos produtos que você comprar. Então você tem que avaliar isso. Quanto que é essa taxa de corretagem? Digamos que você foi comprar uma ação de R$10, a taxa de corretagem foi 5, então o seu custo total é de R$15. Então se por acaso a ação que valia 10 for para 14, ainda assim você vai estar perdendo dinheiro. Você tem que esperar ela pelo menos passar de R$15 antes de tentar vender. Então, pessoal, no geral é isso. Esse é o basicão do que você tem que analisar antes de fazer o investimento. E reflete sempre isso. Eu quero investir para quê? Eu quero para minha aposentadoria. Se você quer para sua aposentadoria, você vai poder fazer investimentos pré-fixados, porque eles são mais longos. Você não tem uma necessidade de risco. Mas, por exemplo, muitos amigos brincam assim, eu quero investir R$1 e eu quero ganhar 1 milhão. Vai para a Mega Sena. É o melhor investimento que você pode fazer. 100%, quase 100% de risco, mas é o que você vai conseguir. Então, avalie sempre isso. Qual que é o investimento que você tem, qual é o seu objetivo, qual é o dinheiro que você tem para investir e qual que é o tempo que você tem. Tá ok? Então, mais uma vez, compartilha esse vídeo, pelo amor de Jesus Cristo. Comenta esse vídeo. Ficou com alguma dúvida? Comenta aí que eu vou estar sempre tentando responder. Demorou? Beijo na alma.